Que privilégio poder partilhar com você a palavra de Deus e hoje para tratar de um assunto tão oportuno e necessário. Lute pela sua família. Vamos basear esta mensagem em 1 Samuel 30, versos de 1 a 6. Vamos ouvir a leitura desse texto. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglate, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziglate, e a esta, ferido e queimado, tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi estava enfrentando uma crise medonha. Seu sogro queria matá-lo. Seu sogro era nada menos do que o próprio rei de Israel, o rei Saul. Davi já fugia do sogro há mais de 10 anos, pelos desertos, pelas cavernas, sem poder ter uma noite de descanso. Davi chega a um ponto que não consegue mais se refugiar em qualquer canto do território de Israel. Então ele, num artifício, busca asilo político entre os arqui-inimigos de Israel, entre os filisteus. O rei Aquis, o rei filisteu, designou-lhe a cidade de Ziclag, para que ele, 600 homens com suas respectivas famílias, ficassem. Então, o rei filisteu toma a decisão de declarar guerra contra Israel e convoca Davi para ir à frente com os seus homens, como escudeiro do rei. Então os príncipes filisteus foram contrários a esse propósito. Não, esse camarada é israelita, ele é guerreiro, se voltar contra nós ficaremos em apuros. E Davi foi providencialmente dispensado. Então, quando ele retorna com seus homens, a cidade de Ziclag, a cidade tinha sido saqueada, espoliada, ferida, queimada. E os terroristas do deserto, os amalequitas, levaram cativos as mulheres, os filhos e as filhas. Quando Davi chega com seus homens e vê a tragédia que havia acontecido, ele desata a chorar. Seus homens querem apedrejá-lo por causa da angústia que sentiam pelos seus filhos e filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus, clamou a Deus em oração e perguntou: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? E Deus respondeu: persegue o inimigo, Davi, porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. Davi foi, Davi lutou, Davi venceu, Davi tomou de volta as coisas grandes, pequenas, os filhos, as filhas, as mulheres, tudo Davi tornou a trazer. Bom, esse texto retrata para nós a grande batalha que a família enfrenta. Os ataques terríveis do inimigo contra a família, para destruí-la, para desestabilizá-la, para colocá-la de ponta cabeça. São ideologias perniciosas, são filosofias nocivas, são novos entendimentos das novas leis que vão surgindo
que desconstroem todo o alicerce da família. E aqui eu quero destacar como é que este inimigo ataca a família. O verso 1 nos diz que atacaram com fúria, com ímpeto. O inimigo não vem para brincar, não. Ele é ladrão, ele é assassino, ele veio para roubar, matar e destruir. Há muitas vidas destruídas, há muitos casamentos destruídos, há muitas famílias destruídas. Mas mais, eles feriram a cidade e queimaram a cidade. Você fere pessoas, você queima estruturas, há prejuízo financeiro, e há feridas abertas, relacionamentos machucados, pessoas completamente atingidas pela crise medonha deste ataque furioso do inimigo. Quantas pessoas feridas hoje? Feridas na alma, feridas nas emoções, feridas na honra, feridas até fisicamente. Pessoas abusadas, machucadas, esmagadas pelas crises que se arrastam anos e anos. Mas se você para perceber, o principal foco do inimigo é atingir a família. Porque sequestraram os bens, é verdade, mas levaram cativos as mulheres, os filhos e as filhas. Quantas pessoas hoje estão prisioneiras nas mãos do inimigo? Prisioneiras de vícios, de mazelas, de hábitos, de manias, de pecados, da devassidão. Estão prisioneiras. Mulheres prisioneiras, homens prisioneiros, filhos prisioneiros. E nesse cenário ninguém pode estar bem. A família vive um tormento, de um assalto, de um sequestro do inimigo. Mas mais do que isso, o inimigo não apenas vem e faz um estrago. Depois de feito o estrago, ele joga uns contra os outros. Porque agora os amigos e aliados de Davi querem matá-lo. Em vez de eles se unirem para se fortalecerem e enfrentarem corajosamente o inimigo, não, eles querem apedrejar Davi. Transformam o aliado em inimigo. E quando você transforma o aliado em inimigo, você transforma o inimigo em aliado. É a família em pé de guerra. É o marido acusando a esposa acusando o marido, os pais acusando os filhos acusando os pais, e é uma batalha, uma guerra dentro da casa. O que fazer? Davi nos ensina alguns princípios. Primeiro princípio, o texto diz que quando Davi viu essa cena, ele passou a chorar, começou a chorar, desatou a chorar e chorou intensamente, profundamente, amargamente. Há determinados problemas na família que precisam quebrar a geleira do nosso coração. Qual foi a última vez que você chorou pela sua família? Pelos seus filhos? Pelo seu casamento? Às vezes nós estamos lutando pela nossa casa, pela nossa família, com o coração seco demais, com os olhos enxutos demais. Davi chorou, em público, para todo mundo ver. Quem chora está dizendo que alguma coisa está errada. Quem chora está dizendo, eu não me conformo com o caos. Quem chora está dizendo, eu não posso dar de bandeja aquilo que de mais precioso eu tenho, a minha família, nas mãos do inimigo. A segunda coisa que Davi fez, preste atenção nisso, ele se reanimou no Senhor seu Deus. Ele não se reanimou porque ele era forte, não se reanimou porque ele tinha muitos aliados,
Ele não se reanimou porque o inimigo era fraco, nem porque tinha uma estratégia. Há momentos na vida em que nós nos sentimos fragilizados, impotentes, sem ninguém nos apoiando, sem uma estratégia sequer para lidar com a situação. Mas quando todos os recursos da terra acabam, quando você chega no fim da linha, no fundo do poço, ainda tem saída, se você olhar para Deus. Se você se reanimar no Senhor, seu Deus. Foi o que Davi fez. Mas ainda, quando ele se reanima no Senhor, seu Deus, Davi não entra nessa guerra com bravatas, fiado nos seus recursos. Ao contrário, ele reanimou-se no Senhor, seu Deus, e começa a orar, fazendo uma pergunta para Deus: alcançarei o inimigo? Eu vou tomar de volta o que o Senhor me deu? Alcançá-lo-ei? E Deus responde para Davi: vai, Davi, persegue o inimigo, Davi, porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. Há nós na nossa família que só vão ser desatados com oração. Quando você responde, quando você ora, Deus responde. E quando você tem uma promessa de Deus, você não desiste de lutar por aquilo que você ama, que é mais precioso para você que a sua família. Agora preste atenção. O que Deus prometeu a Davi foi vitória certa e não luta fácil. Foi chegada certa e não caminhada fácil. Dos 600 homens de Davi, 200 ficaram para trás, de cansados. Mas Davi tinha promessa. E ele não parou. E ele não estarilhou as armas. E ele não desistiu. E ele foi. E ele lutou. E ele venceu. E ele tomou de volta as coisas grandes, as coisas pequenas. Ele trouxe de volta as mulheres, os filhos e as filhas. Ele não deixou nada nas mãos do inimigo. Ele tomou tudo a trazer de volta, porque o seu Deus é o Deus da restituição. O que é que o inimigo saqueou na sua casa? Tomou no seu casamento, tirou da sua família a paz, o diálogo, o respeito, o amor, o afeto, a compreensão, a doçura do seu lar. Lute pela sua família. Não abra mão da sua família. Não desista da sua família. Volte com tudo aquilo que foi tomado de você. Tome de volta em nome de Jesus. Eu vou orar com você. Pai, eu te peço que tu apliques esta palavra ao meu coração e ao coração de todos aqueles que agora nos assistem, para que tomem de volta tudo aquilo que o inimigo levou. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.